Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã estarmos na Tua presença. Mais uma vez, para pregar a Tua palavra, pedir a bênção para todos aqueles que vão ouvi-la. Abençoa, perdoando os nossos pecados, trazendo cativo todo o entendimento a respeito da Tua palavra. Eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, tudo bem? Olha eu de volta para trazer mais uma reflexão a respeito da mensagem da palavra de Deus. Um sábado bom, um sábado gostoso, o sol com certeza vai sair mais tarde, mas já está um ar mais ameno, uma qualidade do ar boa para nós respirarmos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Bom, na mensagem passada eu estava falando sobre a vida de Jó, a provação de Jó, a tentação de Jó e como Deus deu a vitória a ele. Para dar continuidade, eu vou falar mais um pouco a respeito dele. E agora, no capítulo 2. Porque eu conversei depois com algumas pessoas e elas me relataram que tem muitas coisas ali que elas aprenderam que não sabiam, que realmente era a verdade a respeito deste livro, desta palavra. Não sabia que foi o primeiro livro escrito antes de Gênesis, e provavelmente foi Moisés que escreveu. E falei, por exemplo, conversamos sobre a restituição, aí expliquei para a pessoa, falei só que é o seguinte, as pessoas muitas vezes pegam esse texto para fazer campanha de restituição, e muitas vezes as pessoas, os crentes perderam, porque eles próprios jogaram a bênção que Deus deu para ele, deu para ela desperdiçou, jogou, e agora vai restituição. Que Jó, inclusive, Deus restituiu a ele tudo que ele perdeu, mas ele não colocou em leilão as riquezas dele. Ele não desafiou para dizer assim, eu vou perder tudo e a fazenda de 100 mil eu vou vender por 10 mil e... Não. Ele nem sabia que chegaria um momento que ele seria aprovado e perderia tudo, inclusive até a família. Né? Só sobrou ele e a esposa. Depois Deus restituiu a ele no dobro daquilo que ele tinha. Então as pessoas pensam, vou fazer campanha da restituição para Deus me restituir o que ele fez com Jó. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Mas vamos lá. Aí eu estava falando na live passada, né, que e aí eu estava conversando e falei para algumas pessoas, e falei assim, olha, é o seguinte, Satanás não foi ali ao céu para acusar Jó, ou para isso, para aquilo. A Bíblia diz que ele estava no capítulo 1, Deus fez uma pergunta para ele, perguntou de onde vem, ele diz, de onde vens? E ele diz, e respondeu, dizendo-lhe, de ir e vir pela terra e passear por ela. E aí Deus, como Deus sabia que aquele momento era o momento de provar Jó, aí soltou uma dessa na mente de Satanás. Disse, observaste meu servo Jó? Observaste? E aí ele disse, né, no versículo 11 do capítulo 1, ele incita a Deus. Primeiro ele diz assim, Deus diz, observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. E aí Satanás disse, acaso teme Jó a Deus por interesse?
Não teme de Jó a Deus por interesse, que não era verdade que Jó fazia isso com Deus, né? Porque Jó não fazia barganha com Deus. E aí, no versículo 11, ele diz assim, estenda a tua mão, ele citou a Deus, estenda a tua mão nele, e agora toca em tudo quanto ele tem, e verás que não blasfema contra ti diante do teu rosto. Porque Satanás não foi lá acusar Jó, só que ele foi, como ele sempre vai no céu, e inclusive até hoje ele anda, porque hoje ele aquilo que eu expliquei lá naquela live, que nós, quando pecamos e não pedimos perdão a Deus, nós reassinamos uma escrita de dívida que vai para a mão dele para ele chegar lá e acusar a nós quando nós não pedimos perdão. Então, foi ao acaso a pergunta de Deus. Você está passeando para a terra, vem cá, se eu observasse meu servo Jó, aí Satanás vem, é mesmo, não tinha pensado nisso. Mas sabe por que ele te serve? Porque tu dá tudo para ele. Você dá tudo para ele. Ele te serve você com interesse. Agora, versículo 11. Estenda a tua mão contra ele e verá que ele não blasfema. Como é que Satanás sabe da nossa mente, do nosso coração, para fazer isso contra Deus? E como é que ele é tão... como que eu posso dizer? Tão intruso, tão assim sarcástico, intrometido, querendo usar o próprio Deus para ferir a Jó. Por quê? Porque se Deus fizesse isso, além dele ser acusador dos irmãos, ele também acusaria Deus por ter tocado no servo teu. Ora, hoje não tem muitas pessoas que dizem aí, quando o crente fala assim, Deus está punindo um país tal, aí a pessoa fala, esses crentes fala que Deus não sei o quê, Deus deve ser uma pessoa ruim, que não sei o quê, que põe enfermidade nas pessoas, que não sei o quê, não sei o quê. Era isso que Satanás queria, incitar Deus a fazer isso contra Jó, para depois acusar, não só, até porque a igreja ainda não existia, quer dizer, existia, antes da fundação do mundo, mas ela ainda não tinha sido inaugurada, que foi inaugurada na cruz do Calvário, certo? Então ele se tornaria acusador de Deus e dos irmãos, que somos nós. Mas vamos em frente. Primeiro que Satanás não pode andar na terra, porque não é o habitat dele. Isso está em Salmo capítulo 24, que a terra foi dada aos homens, né? Segundo, Satanás sabe o que você tem e sabe também o que fazemos. Mas como assim? Ele não é onipresente, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo, porque tem a fofoca dos seus demônios que leva para ele sobre mim e sobre você. Que leva para ele as escritas de dívidas, as escritas, o cheque em branco, escrita de dívida que eu e você fazemos quando pecamos contra Deus e não pedimos perdão. Então ele vai lá, fala, tá aqui, fulano de tal pecou contra Deus e não pediu perdão. Vai lá, já que você vai lá acusar, leva para ele. E aí lá naquela live eu expliquei, porque como Satanás está no tempo dos homens, quando ele chega lá no céu, há muito tempo a pessoa já havia sido pedido perdão a Deus, convencida pelo Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não dá tempo, porque horas aqui no nosso Cronos, que é o tempo humano, 24 horas aqui, passa meses e até anos no céu. O Kairos de Deus é diferente do Cronos. Por isso que Deus é atemporal. Por que atemporal? Porque ele não depende do nosso tempo aqui para ele agir. Ok? Então, ele sabe o que eu e você temos. Ele sabe o que nós fazemos. Só que ele não sabe o que nós temos, o nosso pensamento e o nosso coração. Como que ele pode dizer que se tomar tudo de Jó vai blasfemar contra Deus? Ele não é onisciente.
Mas vamos em frente. E aí, lá no capítulo 2, para dar continuidade, eu expliquei para você também que lá no versículo 19, eu expliquei que o vento, né, tinha destruído, veio da banda do deserto e destruiu 4 esquinas da casa do irmão mais velho de Jó. 4 esquinas, ou seja, a casa dele era um quarteirão inteiro. Por exemplo, esse quarteirão onde eu moro, eu expliquei, deve ter o quê? 5.000 metros quadrados. 4 esquinas tem aqui. Era a casa de Jó. Era a casa do filho de Jó. 4 esquinas. O vento veio da banda do deserto e destruiu 4 esquinas da casa. 4 esquinas, ou seja, um quarteirão inteiro. Vamos supor que o quarteirão lá seria de 10.000 metros. Ninguém sabe. Estou fazendo uma base com o meu aqui onde eu moro. Tem 4 esquinas, deve estar uns 5.000 metros, não sei, até mais. Só ele era a casa do filho mais velho de Jó. Mas vamos em frente. Capítulo 2. Então, Deus, novamente, Satanás chega lá, quando Deus se reúne com seus anjos. E então, capítulo 2, versículo 2, então o Senhor Jeová perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo: de ir e vir pela terra, e de andar por ela. Ou seja, antes no capítulo 1 era passear por ela, agora é andar por ela. Porque agora Deus deu liberdade a ele ficar ali nas imediações onde Jó morava. Porque agora ele tinha outra missão de provar mais ainda Jó. Porque até então, lá no capítulo 1, Deus soltou, foi por acaso, Deus perguntou. Ele vai, é mesmo? Mas você também, claro, você cerca ele, você dá tudo para ele, é claro. Aí o diabo em seguida incitou a Deus a tocar em Jó. Aí Deus falou: não, vai lá você. Vai lá, já que você sabe que ele vai blasfemar, então. Por quê? Porque naquele momento chegou a hora de Jó ser provado. Naquele momento. Muitas das vezes, não sei quando, nós não sabemos quando chegar o momento de nós ser provados mesmo, não como Jó, mas uma aprovação mesmo que teste a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus. Né? Não sei se Deus pode permitir que o diabo toque, apesar que, convenhamos, o diabo não pode tocar num cristão. Não pode tocar. Por ele ter o Espírito Santo, o diabo não pode tocar no cristão, a não ser aquilo que eu falei. Escrita de dívida, porque pecou e passa anos sem pedir perdão a Deus. E aí o diabo está direto lá, acusando. E chega uma hora, Deus fala, como por exemplo lá Paulo fala em Coríntios capítulo 5, né? O homem que foi tocado pelo... Paulo diz, entrega a carne a Satanás, ou seja, para Satanás colocar enfermidade, alguma coisa, para que o espírito, a alma, no último dia seja salvo. Então o diabo tocou nesse homem. Então, o que acontece? Aqui, agora ele, em vez de passear, está andando pela terra. Por quê? Porque para ele sentiu uma missão que ele tinha que fazer, permitida por Deus, contra Jó. Mas vamos em frente. Que é como eu falei, no versículo 2, aqui de agora andar, não passear, mas agora andar pela terra, porque ele tinha uma missão para tocar em Jó, ele não tem autoridade para pisar na terra, para vir à terra. Por quê? Porque o passaporte do diabo seria o corpo humano. O passaporte dos demônios seria o corpo humano, não de Satanás, porque um corpo humano não suporta a encarnação de Satanás. Nós podemos ver o que aconteceu com Judas, né?
ele quando Satanás entrou na sua vida para atrair a Cristo, a Bíblia diz que ele explodiu de dentro para fora. Por quê? Porque os demônios, os corpos humanos não suportam a encarnação de Satanás. Suporta os outros demônios, principados, potestades, hostes, dominadores, etc. Então, o que acontece? O domicílio temporário de Satanás é no céu físico. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Por prova disso, lá no Apocalipse capítulo 12, versículo 7, ele vai ser jogado dos céus à terra, do seu habitat. Capítulo 12, versículo 7. Vai chegar um momento que ele e os demônios vão ser lançados aqui na terra. Mas, por enquanto, seu habitat não é no inferno, como muitos dizem, vamos dar glória a Deus para o diabo escutar lá no inferno. Não dou glória a Deus para o diabo escutar. E outra que também no inferno não tem ninguém nesse momento. Tá? Por quê? Porque quantos céus existem? Eu marquei aqui para trazer para vocês há 3 céus, certo? A Bíblia refere geralmente a um modelo de 3 céus. São eles, primeiro céu é a nossa atmosfera, é o lugar onde Satanás e seus anjos residem, como eu falei lá, Efésios 6,12. Segundo céu é o espaço sideral com as estrelas. E o terceiro céu é o lugar onde Deus habita com seus anjos e com os que ressuscitaram naquela ressurreição de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 52, quando diz que corpos saíram da sepultura. Corpos, não almas, corpos. Porque ali os corpos foram transformados, a sua alma tomou aquele corpo e ressuscitou junto com Cristo. Então, resumindo, os 3 céus. O primeiro, a atmosfera terrestre, ou seja, os céus dos pássaros, das nuvens, e também dos domínio espiritual do príncipe do poder do ar, que é Satanás. O segundo céu, o espaço sideral, onde estão as estrelas e os corpos celestes, certo? Onde estão os planetas, etc. E o terceiro céu é o céu espiritual, a morada de Deus e dos anjos, onde é o paraíso, mencionado pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12. Então, se ele vem aqui na Terra, ele é intruso. Os pastores, os crentes não sabem, mas nós temos autoridade para mandá-los, esses demônios, para o abismo, como diz lá em Lucas, capítulo 8, sobre o endemoniado de Gadara, o gadareno. Nós temos autoridade, poder para expulsar e mandá-los para o abismo. Não é a pessoa falou assim, mas eu nunca pus a mão na cabeça de ninguém, do endemoniado, para expulsar. Não é só isso. Você pode pôr uma mão na cabeça do endemoniado, expulsar e pedir para Deus mandar ele para o abismo. Ele vai na hora. E nas suas orações dentro da tua casa, de joelho, no teu quarto de guerra, com a sua porta fechada, você pode orar sim para, se tiver algum impedimento na tua vida, através de poder das trevas, se tiver alguém segurando o teu marido, segurando a tua esposa, seus filhos para não ir à igreja, você, com os joelhos dobrados dentro da tua casa, você pode orar e pedir que o Senhor Jesus envie os teus anjos, amarrem esses demônios e lança eles no abismo. E assim acontece, certo? Várias vezes eu estou aqui no meu quarto de guerra, eu oro e pedindo, Deus, se tiver alguma barreira aqui na minha casa, demônios aqui, inclusive na minha cidade, no meu bairro, envia os teus anjos agora e lança esses demônios no abismo. Por quê? Porque Deus nos deu essa autoridade e coisas que o diabo não quer que você saiba. Tem muitos pastores aí que já ouviu falar, mas isso aí Não, nós temos autoridade dada por Deus para mandar demônios que estão atrapalhando a nossa vida para o abismo, ok? Então vamos lá.
Uma outra coisa que nós gente podemos aprender aqui é sobre o versículo 7 do capítulo 2. O que diz aqui? Então saiu Satanás da presença do Senhor Jeová e feriu a Jó com úlceras malignas, desde as plantas dos pés até a coroa da sua cabeça. Ou seja, a pessoa pergunta, Guilherme, Satanás pode colocar enfermidade no homem? Mesmo ele sendo cristão? Sim. Lembra que eu falei? Vou voltar lá. Se você dá uma escrita de dívida a Satanás porque você não pediu perdão a Deus por causa do seu egoísmo, porque você fala, eu não vou pedir perdão não, porque foi aquele irmão lá que nunca mais olhou para minha cara, nunca mais deu a paz do Senhor, e ele que se vire, se ele quiser, ele que... Não. Você que tem que ir lá falar com ele e pedir perdão e ver por que ele não falou mais com você, por que ele não deu a paz do Senhor. Já aconteceu isso comigo. Entendeu? Então, no versículo 7, dando continuidade, versículo 7 não, desculpa. No versículo 9, tem uma palavra aqui, inclusive na sua Bíblia aí, na corrigida, na atualizada, todas essas Bíblias aí que sobre a mulher de Jó. Por exemplo, ela diz o seguinte, capítulo 2, versículo 9. Então disse-lhe a mulher, na tua Bíblia aí está dizendo o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas não é essa palavrinha, essa tradução está errada. Porque no original, na Bíblia original, olha o que diz. Ainda te aferras à tua integridade, adora a Deus e morre. Por quê? Porque um versículo errado da palavra de Deus tira todo o sentido da Bíblia. Aí esse personagem aqui, essa mulher de Jó, muitas pessoas, por não entender a maldição de Deus, vão falar, essa mulher deve ser igual lá a mulher de Ló, deve ser igual a Jezabel, deve ser... Por quê? Por causa de uma tradução, uma letrinha errada que colocaram, que no original está diferente. Olha aqui. Tá vendo? Adora o teu Deus e morre. Adora o teu Deus e morre. Não amaldiçoa. Por quê? Porque essa mulher também seguia os mesmos passos do marido. Ela via que ele era fiel, ela via que ela confiava em Deus e ela também. Agora, na tradução errada que faz essa confusão na cabeça de muitas pessoas, por quê? Porque um erro pequeno, uma palavrinha tira todo o sentido, né, da Bíblia. Aí eu vejo pregadores pregando essa palavra e amaldiçoando a mulher de Jó. Fala, tá vendo? Inclusive falando assim, o diabo usou a mulher de Jó para mandar ele amaldiçoar a Deus. Que não é por aí. No original não tá assim. Ainda te aferras, ou seja, ainda se detém a sua integridade, Jó. Adora o teu Deus e morre. Ou seja, faz as suas últimos sacrifícios, as suas últimas ofertas a Deus, e aí se prepara para morrer, porque você não tem mais jeito. Pode ser, sim, que ela tinha dúvida da sobrevivência de Jó. Ela talvez tinha dúvida se Jó, com tudo isso, sobreviveria ou não. Mas ela não mandou amaldiçoar a Deus. Ela mandou, adora a Deus e morre. Ok? Então, veja aí muitas pregações aí que, coitada da mulher, é amaldiçoada sem ela ter culpa. A culpa é dos tradutores, que colocaram essa palavrinha errada, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não foi isso que a mulher de Jó aprendeu, né?
Por quê? Porque no versículo 10, mas respondendo Jó disse a ela: tu falas como uma mulher insensata, havendo de receber somente o bem das mãos de Deus e não o mal? Apesar de tudo isso, Jó não pecou com as palavras do seu Deus. Ou seja, Jó aqui falou a respeito, tu falas como mulher insensata, ou seja, uma mulher insensata, uma mulher louca, como também está na Bíblia, na original, na corrigida, na atualizada, mas ele falou a respeito da sua morte. Ele não questionou aqui a mulher mandar ele adorar a Deus, ele questionou a respeito da sua morte. Você fala com ele uma louca? Havemos de receber somente o bem das mãos de Deus e não o mal? Ou seja, até aquilo que Jó estava sofrendo não era um mal, não era o mal que vinha de Deus sobre a vida dele. Mas ele supunha que Deus só fazia o bem, inclusive aquilo que ele estava passando. Então, o que acontece? Para tanto Deus fazer para Jó, tanto fazia Deus fazer o bem como o mal, ele jamais blasfemaria ou deixaria de adorar a Deus. Foi o que ele disse aqui. Então, ele falou a respeito da mulher, tu fala como uma insensata, sobre a respeito de ela dizer para ele, adora o teu Deus. Não foi isso que Jó estava questionando. Estava questionando, como ela falou, da morte. Adora o teu Deus e morre. Quer dizer, a vida, Jó, acabou para você. Do jeito que você está, todo morumbento, todo... E aí foi o que Jó não aceitou. Ele disse, havemos de receber somente o bem das mãos de Deus e não o mal. Ou seja, Jó está querendo dizer o seguinte, além da gente receber o bem, Deus também pode fazer o mal. E daí? O que tem? O que eu estou, e as provas, as lutas que eu estou passando aqui? Isso quer dizer que eu não posso passar por provações? Então ele aceitava tudo o que Deus fazia, mas não era Deus que fazia. Deus deixou que Satanás tocasse na vida de Jó, porque havia chegado o momento dele ser provado. Voltando lá, capítulo 1, de onde você vem? Passear, andar pela terra e passear por ela. Aí foi Deus que quis esse diálogo, mas Satanás não tinha nada em mente. Ele só estava lá porque ele via que Jó era fiel, ele via que Jó era abençoado por Deus, era temente a Deus, então para ele... Mas aí Deus soltou essa notícia no ouvido de Satanás, e mas também, vai lá, se eu dar tudo para ele, torcer ele, mas vai lá para ver se ele não vai... E aí ele deve ter pensado assim, rapaz, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso antes. Porque eu olhava a Jó e falava assim, não tem nada para fazer com ele, porque ele é fiel a Deus, ele é obediente, ele oferece sacrifício e tal, então esquece. Não... Mas Deus havia chegado o momento de Jó ser provado. Porque muitas vezes Satanás apareceu lá no céu, nas reuniões dos anjos. Talvez 1000 vezes, 1 milhão de vezes, mas chegou o momento de Jó ser provado, e aí Deus esperou a oportunidade, falou, deixa eu esperar Satanás passar aqui, que eu vou soltar isso na mente dele para ver o que ele vai falar. Claro que Deus já sabia que ele ia falar. Deus é onisciente, conhece todo o pensamento, todo o intento do coração. Chegou o momento de Jó ser provado, aí Deus soltou, fez uma pergunta, observasse meus olhos, é mesmo, rapaz, olha, nem tinha lembrado desse cara. Então, o que acontece? Satanás tem poder de colocar enfermidades nas pessoas, certo? Tem capacidade de destruir o que Deus
permitir que ele destrua de uma pessoa ou de um crente, para prová-lo. E segundo, ele tem poder sobre grupos de pessoas. Capítulo 1, versículo 14, diz o quê? Um mensageiro veio a Jó e lhe disse: as juntas de bois aravam e as jumentas pastavam junto a eles. Quando os sabeus, lançando sobre eles, os levaram, ferindo os servos a fio da espada, e somente eu escapei para te trazer. Quem eram os sabeus? Era um grupo no sul da Arábia, que hoje fica lá para o lado do Iêmen, que diz que é o país mais antigo do mundo, Iêmen, onde tem aquele grupo chamado Houthis, os Houthis, que vira e mexe, lança mísseis contra Israel. Então, era um grupo que o diabo usou para levar todo o gado de Jó embora e ainda matar os seus servos. Sabe desses grupos, desses movimentos que invadem fazendas, invadem propriedades, indústrias, essas coisas? Então, o diabo ainda usa esses grupos para dar prejuízos para as pessoas. Empresários, até mesmo cristãos. O diabo ainda usa esse grupo para dar prejuízo para as pessoas. Então ele tem poder de usar esses grupos, certo? Que era um povo do sul da Arábia, que hoje é o Iêmen. E aí vamos em frente. Capítulo 1, versículo 17. Esse mensageiro ainda estava falando, quando também veio outro dizendo: os caldeus, divididos em 3 quadrilhas, caíram sobre camelos e os levaram. E feriram os servos a fio da espada, e somente eu escapei. Ou seja, quem eram os caldeus? Os caldeus eram um povo semita. O que é o povo semita? É o descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé. Era o povo semita, os caldeus. Ele era originário do sul da Babilônia, que hoje é o Iraque, é o país do Iraque. O Iraque é a antiga Babilônia. Então veja bem, ele tem capacidade de usar grupos para invadir fazendas, para queimar lavouras, roubar gados, matar inclusive pessoas. E uma outra coisa que ele também tem poder, que é tem poder sobre o fogo, versículo 16, lembra que eu mostrei lá, no capítulo 13 de Apocalipse, tá? Porque aqui, que as pessoas não lê rápido, não pegam uma compreensão completa da palavra, e aí ele pensa que é isso aqui mesmo, esse mensageiro a gente estava falando, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 16. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro dizendo, um fogo da parte de Deus, mas não era da parte de Deus. Porque senão eu posso colocar aqui como havia um conluio entre o diabo e Deus. E não. O Satanás também tem um poder sobre o fogo. Ele tem poder sobre o vento, versículo 19, certo? Eis que veio da banda do deserto e destruiu 4 esquinas, um vento, e caiu sobre os jovens e matou. Somente eu escapei. E tem poder sobre as doenças. Capítulo 2, versículo 17. Então saiu Satanás
da presença do Senhor Jeová e feriu a Jó com úlceras malignas, desde as plantas do pés até a coroa, a sua cabeça. Então ele tem poder sobre várias coisas, usar grupos, caldeus e os sabeus, como hoje usa grupos para invadir fazenda, destruir propriedades, etc. Tem poder sobre o fogo, capítulo 1, versículo 16, fez cair fogo do céu, eu li lá capítulo 13 de Apocalipse. Tem poder sobre o vento, versículo 19, e tem poder sobre as doenças. Nós podemos ver, por exemplo, lá a mulher que andava curvada, né? E Deus e Jesus, num dia de sábado, curou ela, e os fariseus não gostaram. Então, o que acontece? Satanás, ele tem poder sobre todos esses tipos de coisa. E tem poder também de colocar enfermidades, inclusive em crentes, que não pedem perdão a Deus, e inclusive toma a ceia do Senhor indignamente. Olha 1 Coríntios 11, 27. De modo que qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernir no corpo do Senhor. Por esta causa há entre vós muitos debilitados e doentes, e muitos que dormem. Esse muitos que dormem aqui foi aqueles que, aos 45 do segundo tempo de vida, pediu perdão a Deus e morreu. Ou seja, dormir aqui é uma palavra, um eufemismo usado para falar que o crente dormiu no Senhor. Em vez de falar que o crente morreu, ele diz: fulano dormiu no Senhor. Então, o último aqui, por esta causa há entre vós debilitados e doentes, e muitos que dormem. No último momento da vida ele pediu perdão, foi curado e conseguiu se salvar. É um eufemismo que é usado para dizer quando o crente morre, diferente do ímpio. O ímpio, quando morre sem Deus, ele pereceu. O que é perecer? Perecer é uma palavra de juízo, de segunda morte. Então, a diferença do cristão para o ímpio é que o crente morre uma vez só. O ímpio morre duas. Por quê? Porque ele tem a morte natural, como a nossa. Ele morre, o corpo vai para a sepultura, e a alma vai para o lugar de tormento. E o crente morre, tem uma morte só, e a sua alma vai ao paraíso. Então há uma grande diferença. Então, como o diabo também tem poder sobre as enfermidades, muitas pessoas, muitos crentes, eles colocam a doença, por quê? Porque eles são rebeldes, eles não pedem perdão do que eles fazem contra Deus, contra o seu irmão. Então ele dá uma escrita de dívida em branco para Satanás assinar e ir até a presença de Deus, nas reuniões que ainda hoje tem dos anjos, para acusar os irmãos. Por isso que chama de o acusador dos irmãos. Amém? Então é isso. Muitos de nós somos provados por quê? Porque Deus quer que realmente nos mostrar que nós precisamos acreditar em Deus, se arrepender constantemente dos nossos pecados, para quando nós formos provados, não murmurarmos contra Deus, não blasfemarmos contra Deus, porque isso é muito perigoso para nós. Então, está aí a segunda parte das provações de Jó, das bênçãos
que ele recebeu de Deus e uma lição para nós, né? Uma lição para nós aprendermos e ficarmos sempre ligados a Deus, sempre em oração, preparado quando vier a aprovação, a luta, como foi a de Jó, foi por acaso, Deus falou, chegou o momento de Jó ser provado. Vou falar com Satanás. Observasse o meu servo? Ah, é mesmo. Eu não vim aqui por causa disso, mas já que você falou, mas também, entenderam?